quando eu vi isso, eu achei tão legal, porque eu estava assim desavisada. E aí eu estava assistindo um programa e aí eu vi como que é uma preparação de uma orquestra. E eu achei aquilo tão especial. Eu achei aquilo tão, com tanta simbologia, que eu falei assim: "Gente, será que dá para a gente traçar aí um paralelo?". Uai, gente, aí eu tentei fazer aqui. Aí eu vou mostrar para vocês o que que eu identifiquei aqui. Então aqui, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, e aí eu li esse trecho do livro Fonte Viva, que é a primeira, inclusive o primeiro capítulo dele, que ele fala ante a lição. Olha só que lindo que ele coloca. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem a brilha acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Eu achei aquilo assim muito profundo, né? E aí eu queria entender isso aí um pouco mais. Aí eu trago essa foto para a gente olhar essa foto. Isso aqui é uma orquestra, né? Olha só que lindo, todo mundo exatamente organizados, na mesma posição. O que me chama a atenção é que a orquestra, todo mundo sabe o seu papel e exatamente a hora que ele tem que entrar e o que ele precisa entregar. Não é legal isso? E ninguém vai dizer: "Ô fulano, acorda aí, que não é assim. Ô ciclano, que mais não sei o quê". Não. Então, assim, a harmonia em que se reconhece aqui, primeiro eu acho que tem que ter aí uma escolha dos instrumentos, que nem todo mundo consegue ter a mesma habilidade. Existem algumas pessoas que têm habilidades em vários instrumentos, mas numa orquestra você escolhe um, você nunca viu alguém tocando 2, né. "Espera aí que eu vou ali no violino, daqui a pouco eu vou ali no piano, depois eu vou pegar lá o metal", não. Você tem cada um fazendo exatamente o seu papel e esperando a vez do outro. Esperando o comando maior, né, porque acho que tem uma outra coisa, que como é que aquele homenzinho tão pequenininho dá conta de poder reger, organizar uma galera como aquela e funciona, né. E uma das coisas que, não sei se vocês sabem, mas cada instrumento, ele tem você tem sons diferentes de cada instrumento para que tenha uma harmonia, né, porque assim, por que que ele a orquestra quando você tem a harmonia dos sons. E essa harmonia dos sons você só consegue alcançar quando todos estão numa mesma referência. Se eles não estiverem numa mesma referência, eles não conseguem fazer isso. Então eu não sabia. Então antes de você começar, por isso que você vê quando você vê uma peça ou uma sinfônica, uma filarmônica, se apresentando, o início você vê as pessoas sentados olhando as suas partituras, aí um faz um som, o outro faz um som, aí faz um outro som, e aí chega uma pessoa que não é o maestro e dá umas pitadinhas ali. Essa pessoa que dá essa pitadinha, normalmente ela tem o nome de espala. Esse espala, ele é o que vai afinar, ele vai ajudar aquela aquela orquestra entrar numa mesma referência. Porém, para que você possa entrar numa mesma referência, antes você precisa ter escolhido seu instrumento, ter treinado seu instrumento, ter afinado o seu próprio instrumento, tá. Então, assim, não adianta você entrar na orquestra com o seu instrumento sem estar afinado, porque ali você só vai entrar numa mesma referência. E essa referência é uma frequência que você tem que entrar, que é a frequência 440. E é uma frequência musical aonde todos os instrumentos se organizam. Não é legal isso? Eu não sabia disso. Eu achei super bacanudo. Então, assim, todo mundo, ele precisa entrar nessa mesma frequência. O Guto tá ali, eu tô tão orgulhosa de mim. Fala, Guto, depois se eu tô falando bonitinho, que eu estudei.
Então, assim, para quem está ouvindo, o Guto é o nosso músico aqui, gente. É o cara que lidera todos os nossos cafés da manhã, ele conhece tudo isso que eu estou falando. É tudo. Então, assim, só para efeito de curiosidade, o Guto, ele se afina pelo diapasão, certo? Olha, gente, eu estou orgulhosa de mim. Ah, é? Que bom, então vai ter o café da manhã de Thanksgiving, já estou aqui anunciando a todos, já trago uma guloseima, que é sempre bom, e assim sucessivamente. Não tenho dúvida. Então, assim, você tem e o Carlos também vai tocar, a gente dança. Eu deixo, que eu sou tão boazinha, né. Agora vai, né, em público, assim, não tem que falar não. E aí, assim, ó, eh, pra que eles possam chegar nesta referência, porque todo mundo, assim, você tem sons diferentes, tá certo? Corda tem um tipo de som, todo mundo chega no lá. Vamos pensar que você tem o lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tá? Todo mundo chega nas notas, só que por frequências diferentes, entendeu? Todos chegam, todos os instrumentos chegam, só que por frequência diferente. Só que numa orquestra, quando eles estão juntos, eles precisam ter uma mesma frequência para dar harmonia. Fica a dica para o gaiteiro, vai prestando atenção no que eu estou falando. Quando ele chega nessa harmonia, é essa frequência que nós estamos falando. E existe um instrumento que a maioria das orquestras utilizam para ajudar os outros instrumentos a chegarem, que é o oboé. O oboé, ele é, eu vou chamar que é um tipo de flauta, mas é um instrumento de sopro que eu já aprendi, que eu sou toda aqui na orquestra, né. E o oboé é um instrumento tradicionalmente que fornece notas de referência para toda a orquestra, para afinar antes do concerto. Não é afinar um instrumento, é afinar a frequência, porque o instrumento, a obrigação é sua, é de cada músico, não pode chegar lá com a corda faltando, não, ele está dizendo que ele tem que assinar, ele tem que chegar para afinar a frequência, e o oboé ele consegue fazer isso. Por que que ele consegue fazer isso? Porque ele tem uma afinação muito estável. Ele não se afeta pela temperatura, por uma série de circunstâncias que outros instrumentos podem se afetar. Seu timbre é penetrante e claro, é fácil de ouvir entre todos os instrumentos. Inclusive, você vai identificar o oboé principalmente em trilhas sonoras de filmes. Quando um filme ele quer mostrar uma coisa melancólica, ou você, ai, que eu acho lindo, numa peça de um balé, quando você tem um solo, normalmente é o oboé que faz aquele som maravilhoso, dá vontade de você chorar junto, né. Então aquela dança do cisne que vai, e aí você é o oboé que ele acaba trazendo isso, porque ele tem notas, as notas mais delicadas, ele que sugere a delicadeza e a pureza. E ele consegue chegar no lá, que a gente falou, nessa frequência. Esse é um instrumento que chega nessa frequência 440. Então, quando ele chega nessa frequência 440, os outros instrumentos vão se organizando. Os outros instrumentos se afinam por ele, independente do tipo do instrumento, seja sopro, corda, piano, metais, todos conseguem, a partir do som do oboé, encontrar uma afinação perfeita. Sem essa referência, mesmo com uma partitura, eles não conseguem soar da mesma forma. Aqui eu vou trazer para vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir. Walter, eu tô impressionada. Só que não tem som, Walter. Walter? Walter, amigo de todas as horas. Walter! Walter, você vai ter que voltar, por favor. Dá para voltar? Eu volto. Tá pronto. Vai. Mais um. Pronto. Aí eu vou mostrar para vocês a afinação do oboé. Não saiu. Pronto. Vai mostrar. Pode ser, pode ser, pode ser. Aqui é rapidinho. Aqui só vai mostrar o oboé fazendo o ajuste. Esse é a espala.
que chamou o oboé, e é o oboé que está fazendo agora esse som. Ó, ele deu lá. E o povo vai se organizando. Os violinos agora, sempre é nessa ordem. Deu um sopro. E aí, assim, ó. Essa é a afinação. Pode acender aí para mim, Má. Mas do jeito que mostra, parece que vai dar uma besteira, né? Porque, assim, tem nada de bonito ali. Mas é isso mesmo. E sabe o que eu fiquei pensando? Isso é como reforma de casa. A gente sabe que vai ficar bonito, mas na reforma sempre é terrível, né? Então, assim, é tudo que está quebrando, e aí a sua cama fica na sala, e às vezes a pia fica lá, tem que usar a pia do banheiro para poder limpar alguma coisa, porque a cozinha está interditada, então fica uma bagunça. É, e ali, essa referência, quando todo mundo está entrando, sugere esse caminho. Mas aqui eu vou mostrar para vocês o resultado dessa mesma. Eu não consegui pegar essa mesma sinfonia, essa mesma apresentação, porque ela era muito longa. Mas eu peguei esse mesmo grupo, essa mesma orquestra, essa mesma equipe, mostrando eles se apresentando num outro lugar, num espaço, num tempo mais curto. Olha o resultado. Houve a afinação por essa frequência, pelo oboé, e olha só como é que ficou. Acende aí. Não é lindo? Lindíssimo, né? Porque aí a gente tem harmonia, perfeição, beleza, uma música que eleva. Por que isso foi possível? Porque todos alcançaram a mesma frequência sublime de afinação, que é o A440, que é a frequência que todos têm que entrar. E tudo isso só foi possível graças a quem? Ao modelo e guia, o oboé. Se considerarmos que a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, que eu acho que é a arte que imita a vida, eu acho que a gente também tem a nossa própria orquestra. Aí eu vou pegar alguns modelos que eu identifico mais frequentemente e posso colocar mais, inclusive, da minha própria vida. Ou eu quero ser a pessoa que quer ter orquestra sozinha, aí eu tenho vários instrumentos ao mesmo tempo, eu quero tocar corda, eu quero bater ali os pratos, eu quero tocar o tambor, então um serve para o outro, eu vou mesmo dividir meus próprios instrumentos, uma hora eu corro, faço uma coisa, outra hora eu corro, faço outra, só que ela não fica tão organizado como eu gostaria. Ela não fica, porque eu não vou ter tempo de fazer afinação. Se todos têm que tocar no momento correto, da forma correta, como que eu afino se eu não tiver um condutor, se eu não tiver quem me dá esse ajuste, esse suporte? Ou não preciso tocar todos os instrumentos. Não quero dividir com o coleguinha, quero fazer parte dessa orquestra. Mas se eu não tenho uma orquestra da minha vida sem um condutor, sem um oboé ou um espala que vai me ajudar a entrar nessa frequência, a minha orquestra fica mais ou menos assim, né? Então, assim, a gente fica meio perdido porque a gente não consegue entrar na nossa referência. E se a arte imita a vida, e se a gente entende que nós fazemos parte dessa grande orquestra chamada vida, quem que tem que ser o nosso oboé? Esse cara bonitão que eu coloquei aqui para a gente ver. Olha ele lá. Assim como o oboé oferece à orquestra o som puro do lá, Jesus oferece à humanidade o lá da afinação moral, para conseguirmos atingir a frequência sublime da perfeição e a nota eterna do amor. E é o amor. A nossa nota
é o amor. Toda a nossa afinação, todo o caminho que a gente tem que construir, que a gente precisa se afinar, que a gente precisa se sintonizar, é para a gente buscar essa nota. Esse é o nosso Lá 440. É lá que nós vamos conseguir numa frequência que nos leva à perfeição. E não é só. Aqui é uma frase que é minha, mas por que que eu coloco essa frase? Precedido disso aqui. Do Livro dos Espíritos foi perguntado qual é o. Allan Kardec pergunta, né? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Vede Jesus. É ele que é o nosso modelo e guia. Ele é o nosso oboé. Ele tem a nota mais alta. Ele é o nosso Lá 440. Ele trafega por isso. Quando ele falava, ele já falava nessa sintonia. E nós, aqui, com os nossos instrumentos, tateando, até hoje estamos tateando, para ver se a gente consegue alcançar essa frequência que ele nos oferece. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar a humanidade na Terra, que nos oferece ele, Deus, né, nos oferece ele como o modelo mais perfeito que existe. Olha que bacana, ele nos deu Jesus, ele nos ofereceu Jesus como modelo e guia. É o oboé que nós precisamos ter, ou espala, se for o caso. E ele nos ensinou, e o que ele nos ensinou é a mais pura expressão de sua lei de Deus, ou seja, por que que a gente fala que é o nosso modelo e guia? Porque ele sabe quais são as leis de Deus, e ele executou essas leis para que a gente pudesse entender na prática como que isso poderia acontecer. E quais são essas leis? Às vezes a gente esquece um pouco dessas leis, né? As leis morais. E essas leis morais estão onde? Está lá na Bíblia, está lá na igreja, está aqui no KSSF, está onde? Deus é tão soberanamente bom e justo que ele coloca essa lei dentro da nossa consciência. Então, assim, por mais que a gente às vezes se titubeia, quando você entra e quando você se afina com essas leis, você sabe o que você precisa fazer aqui. Você sabe qual é a cartilha que você tem que seguir. Então, só para relembrar, quais são essas leis que nós estamos falando? Nós estamos falando da lei de adoração, e não é ficar horas e horas adorando a Deus e só colocando Deus dentro desse pedestal. Nem é isso. Eu sempre acreditei que Deus, ele sempre quer que nós criemos intimidade com ele. Porque durante toda a nossa história de referência a Deus, nós sempre tivemos uma visão daquele Deus punitivo, daquele Deus julgador, daquele Deus que te castiga. E aí, eu acho que aqui é um processo que a gente pode fazer para a gente enxergar esse Deus que é um pai que cuida, que acolhe, que está do seu lado, mas que também orienta, que direciona, como um pai tem que ser, né? E quando que você faz isso? Quando que você consegue entrar nessa sintonia? Uma das formas, e que Jesus exemplificou isso no seu período em que esteve aqui conosco, foi por meio da prece. A prece é o lugar, é a porta de entrada para que você tenha esse momento de adoração, né? Mas não é só essa adoração de fazer a prece e depois eu vou lá, faço a minha prece e volto a ser o cão chupando manga. É você também trabalhar as suas más tendências, é você buscar se organizar de uma maneira para trazer esse caminho que você está fazendo da prece, uma prática do seu dia a dia. Lei do trabalho. O trabalho é visto essencial para o progresso e a evolução moral. E o trabalho é tudo aquilo que te gera esforço. Esforço para promover uma mudança. Então, pode ser o trabalho remunerado, o trabalho não remunerado, as provas que eu tenho que passar, os estudos que eu tenho que angariar. Tudo isso é uma forma de trabalho. É o esforço que te dá musculatura para que ela se torne mais forte. Lei de reprodução relacionada à vida e à perpetuação da espécie, fundamental para a continuidade da vida na Terra, ou seja, a valorização da vida, a geração da vida, porque
é por meio dela que a gente consegue evoluir. Então, ai, sabe o que eu ia pedir? Uma água, por favor. Thank you. Então, assim, essa reprodução é que a gente consiga, de fato, vir para cá. Precisa ter aqui pais, mães, que permitam essa entrada, a nossa entrada para a nossa evolução. Para este planeta, é dessa forma que conseguimos. Então, se a gente olha a reprodução é com respeito. E aqui ele fala numa parte da sexualidade, para que a sexualidade ela não se banalize apenas no local de prazer, né? Mas sim da responsabilidade, que é por meio dela que a gente consegue fazer o nosso processo de evolução pela reencarnação. Lei de conservação, necessidade de preservar a vida, tanto do próprio corpo quanto do corpo espiritual. E aí tem uma coisa que é muito legal, né? Tem aquela frase: ah, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Só queria contar esse negócio para tu. Você pediu. Bem bonitinho. Você pode ter esquecido, né? Ah, eu viro para minha mãe: ah, não pedi para nascer. Bah, você pediu bastante, implorou. E eu fui muito generosa e deixei você vir. Mentira, não falo isso não. Só um pouquinho. Então, assim, obrigada, querida. Todos nós temos uma missão. Todos nós estamos aqui com uma missão. Lúcia Helena Galvão fala uma coisa que, quando eu vi isso, eu achei aquilo, uau, eu acho que é isso mesmo. Ela fala o seguinte, que todo mundo, quando sai de lá de onde nós viemos, traz com a gente um recado que só a gente pode dar. Deus confiou para cada um de nós aqui um recado que só nós podemos dar. E se você vai embora antes, você não consegue dar o recado. Aí tem mais ainda, que você fica com preguiça, que às vezes dá umas preguicinhas, né? Ah, não estou com vontade de fazer. Você não vai dar o recado. E aquele recado pode influenciar a vida de uma pessoa de uma maneira que você não tem noção. Eu sempre lembro de uma situação que aconteceu comigo logo quando fazia, sei lá, 1 ou 2 anos que eu estava aqui. E minha filha era muito pequena e a gente ia em parques, né? Eu, meu marido, minha filha, com outros amigos. E aí nós estávamos lá no parque, eu e meu marido, minha filha pequenininha, e veio uma moça, começou a conversar com meu marido, eles ficaram lá conversando, conversando. E aí eu conversei com ela também muito pouco, porque eu estava interessada numa outra amiga que estava lá conversando, enfim. E aí quando eu sentei do lado dessa moça que estava conversando com meu marido, ela falou assim: "Ah", eu falei assim: "Ah, eu tô preciso ver como é que eu vou ficar por aqui, porque meu visto tá para expirar, não sei muito como é que eu vou fazer". "Ah, tá, você precisa ver isso". E nessa época eu trabalhava com uma pessoa que trabalhava com processos de imigração. Falei: "Ah, você precisa ver isso". "Ah, tá bom". E foi. E aí estava lá conversando, não sei o quê, e aí meu marido sentou do meu lado e falou assim: "Sandra, eu acho que vale a pena você conversar com essa moça, porque eu acho que ela precisa de ajuda". Eu falei assim: "Ai, gente, tô aqui tentando brincar com a minha filha, agora eu vou ter que ficar fazendo ajudinha, porque, né, essa é a pessoa simpática que vocês acham que eu sou, mas não sou, né, então". Não era, isso mesmo, Marisa, eu gosto de Marisa, Marisa sempre me coloca lá na frente. Amém, Senhor. Aí, assim, eu falei assim: "Ah, tá bom, vamos ver". Ele falou assim: "Sandra, senta do lado dela e conversa com ela". "Tá bom, vou sentar". Aí sentei, ela falou algumas coisas, eu falei assim: "Me conta". "É que na verdade", eu falei assim: "Quando que vence seu", ela, sei lá, gente, tinha 3 dias para ela ficar totalmente legal aqui. Ela, o marido, 3 filhos, mais barba, cabelo, bigode. Aí eu falei assim: "Minha filha, o que que você fez?". "Ai, Sandra, eu não sei o que fazer". "Ok". E eu fui muito engraçado que eu falei assim: "Ah, tá bom, vamos ver, eu não sei o que que eu posso fazer para poder te ajudar". Na hora veio uma pessoa que muito difícil ela falava comigo, é a pessoa que eu conseguia falar com Obama, mas não conseguia falar com ela, e é uma pessoa que trabalha comigo. Liguei: "Viviane". "Oi, Sandra, tudo bem?". "Viviane, como é que você tá? Tudo bem?". "Viviane, tem uma situação aqui, tem uma pessoa que eu conheci, ela tá assim, 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 assim". Aí ela falou assim: "Sandra", e a Viviane é uma pessoa que ela trabalha 28 horas por dia. Ela estava aqui hoje, inclusive. 28 horas por dia, não conseguia, nunca atende ninguém, não consegue, a vida dela é muito agitada, que mais não sei o quê. Aí eu falei assim: "Viviane, o negócio é o seguinte, precisa ajudar essa moça aí". Ela falou assim: "Sandra, segunda-feira, meio-dia, ela tem que estar aqui, porque senão eu não consigo falar".
Liguei para a moça, falei assim: "Ó, meio-dia você tem que estar aí". A mulher não tinha documento, não tinha nada, gente, em 3 dias, para resumir a história, a Viviane conseguiu, por meio do marido dela, que era músico, que era não, continua sendo músico, conseguiu lá um tipo de visto e hoje eles estão com green card. E aí, assim, esse era o meu recado para aquela pessoa. Imagina se eu tivesse dado. Gente, hoje o Rafael falou uma coisa aqui na aula que eu fiquei tão chateada com ele que eu vou falar para vocês o que que ele falou, ele não devia ter falado isso. Ele virou e falou assim: "Olha, quando a gente for para o lado de lá, essa Sandra que está aqui vai encontrar com a Sandra que eu deveria ter sido". Prestou atenção nisso? Você imagina a vergonha que vai ser? Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Eu falei assim: "Meu Deus, mas por que que ele fez isso?". E aí, assim, eu tenho certeza que esse recadinho eu dei. Essa Sandra vai olhar e vai assim: "Ah, que bom, né, mas dê graças ao seu marido que insistiu". E aí o que eu quero dizer, gente, que esses são, eh, sabe, esses pequenos milagres que nós fazemos parte. Nós fazemos parte. E a gente não pode sair de cena quando Deus está lá contando com você, você dá um passo para trás: "Ah não, passa a minha vez". E às vezes a gente faz isso. E tá tudo bem. Porque às vezes a gente faz isso, porque talvez não estejamos preparados. Vamos entender a nossa responsabilidade, mas não precisamos ficar no lugar da culpa. Mas é legal a gente olhar para esse movimento, tá certo? Continuando aqui. Lei de destruição envolve a necessidade de destruir para renovar e progredir. E muitas vezes essa destruição é em nós. A gente se despedir de coisas, de pessoas, de processos, de ideias, de comportamentos, é como um guarda-roupa que está cheio de coisa que a gente precisa tirar para que novas coisas possam entrar. Então, destruir, que ele fala, é desfazer, para que como que eu consigo colocar mais coisas no lugar que já está muito cheio. Então é importante que a gente se destrói, vamos dizer assim, para que a gente possa conseguir enxergar o nosso progresso. Eu sempre olho isso, assim, lembra da época da Revolução Industrial. Meu Deus do céu, o que que é isso, minha Nossa Senhora? Aí quando foi, estou pegando grandes marcos, tá? Revolução Industrial, o que que vai acontecer? Que influenciou a sociedade como um todo, não foi só o ambiente profissional ou a indústria, ele influenciou a nossa forma de se organizar enquanto sociedade. Depois eu vou pegar um outro marco. Telefone era fixo, depois veio o telefone celular. Meu Deus do céu, junto com a internet, o mundo vai acabar, o que que vai acontecer? Lembra que teve um período que se virasse o ano 2000, o mundo ia acabar, eu ficava esperando. Aí não, graças a Deus que não aconteceu. E agora vem inteligência artificial. E todo mundo fala assim: "Gente, isso é coisa do demo". Vão tirar trabalhos, pessoas. Eu não sei mais o que fazer, eu vou perder utilidade. Não, bebê, você não vai perder utilidade. É a vida te convidando a usar outras habilidades. Ele está tirando aquilo que já não é mais necessário, porque senão a gente estaria lá pegando, fazendo fogo com o quê? Com um pedacinho de pedra, né, atritando uma pedra na outra para poder gerar o fogo. Então, assim, inteligência artificial, ela vem com esse caminho, assim virão todas as outras eras de destruir ou criar um novo ambiente, criar um novo movimento de evolução. Lei de sociedade, necessidade de viver em sociedade, ou seja, nós precisamos do outro. É o outro que é a nossa medida, a nossa própria medida de evolução. O quanto que eu consegui atingir determinados comportamentos, é só o outro que vai dizer. "Ai, gente, sou uma pessoa tão paciente agora, se não tem ninguém para tirar sua paciência", realmente, você não vai ter parâmetro para saber se de fato você está paciente. "Nossa, eu sou tão generosa", generosa com quem? Com o quê? Qual é o propósito que orienta a sua generosidade? Lei do progresso, evolução contínua para todos os seres. Igualdade, igualdade entre os seres baseada no respeito, na fraternidade, independente das diferenças. O dia que a gente chegar na mesma pureza, eu não sei se você já deve ter visto uma criança loirinha, 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 e tinha um amiguinho negro, 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 negro. Ele chegou para a mãe dele e falou assim: "Mãe, eu quero raspar o meu cabelo".
Ela falou assim: "Por que que eu vou enganar a minha professora?". "Como você vai enganar?". "Não, eu vou raspar o meu cabelo igual ao do meu amigo, e eu vou chegar na frente da minha professora e vou perguntar: 'Quem é quem?'". Você entende isso? Olha onde está a pureza dessa criança. O quanto que de igual ele consegue enxergar e que muitas vezes a gente não consegue enxergar, em vários tons, em várias nuances, né. Nosso título, às vezes, tem que chegar lá na frente, o bairro onde a gente mora, o país onde a gente mora, quem a gente quem é o nosso vizinho, aonde eu trabalho, quem eu sou, e às vezes isso vai falando na frente, e que muitas vezes a gente desconhece quem é a gente mesmo, né. Então, assim, às vezes uma vez me perguntaram: "Sandra, quem é você?". "Ah, eu sou Sandra, trabalho". "Não, tô perguntando quem é você?". "Não, eu sou mãe, não sei o quê". "Não, você". Aí você começa a se esvaziar, porque você às vezes não sabe nem quem é você na fila do pão. Importante a gente olhar para isso. Lei de liberdade, liberdade de pensamento e ação dentro dos limites da lei moral e do respeito dos outros, né. É respeitar as diferenças, respeitar as opiniões dos outros, é respeitar que cada um tem a forma do que ele quiser para ser na vida. Isso não quer dizer que eu concorde ou discorde, mas eu tenho que ter o respeito pela opção do outro. E aí tem essa 10ª, que é a lei de justiça, amor e caridade. E essa é a lei que engloba todas as outras. Se a gente conseguir chegar nesta lei, automaticamente a gente consegue transitar por todas as outras 9. E aí, quem conseguiu fazer isso? Perfeição moral foi Jesus. O Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nele encontramos uma rota segura, a luz que não falha e o exemplo que não se apaga. Isso foi Emmanuel que falou no livro Caminho, Verdade e Vida, e ele diz o seguinte, que Jesus ele exemplifica isso. E mais do que isso, como ele é o nosso modelo e guia, ele é tão bacanudo que ele deu exemplos de como nós podemos seguir essas leis morais. No livro Roteiro, eu achei tão bacana que ele fala assim: Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não se afaste dele. Registrará sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes amigas que vão te elogiar. E personalidades, que vão te elogiar a personalidade. Escutará novidades que te arrebatam o êxtase. Ou seja, a matéria sempre vai te seduzir, sempre vai te colocar, você é a última bolacha do pacote, você é demais, ou você é de menos, você é o cocô do cavalo do bandido. Então, assim, sempre a gente vai ter aqui pessoas que eu sempre falo de várias matizes. Entretanto, somente com o evangelho de Jesus bem vivido é que restauraremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. O que que ele está dizendo? Não vamos nos seduzir com aquilo que é temporário, que é aquilo que está nos dando para gerar ferramentas para o nosso crescimento. E às vezes a gente confunde, acha que a gente é a própria ferramenta, ou que essa ferramenta é nossa e que a gente não quer abrir mão dela de jeito nenhum. Esse marido é meu, a casa é meu, a Michael Kors é minha, o sapato lindo da Lobotan é minha. Não, é só o uso desses instrumentos para afinar. Esses são os instrumentos que a gente tem para a gente conseguir olhar para esses instrumentos e achar essa frequência. Lembra que eu falei das 10 leis, a última é lei de justiça, amor e caridade. Eu vou pegar essas 3 leis e eu quero trazer, porque eu falei assim, então vamos mostrar exemplos de lei de justiça, de amor e caridade. Se eu colocasse aqui um Chico, uma Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tantos outros que a gente já conhece, a gente sabe que eles conseguiram fazer isso num tom mais além do que a gente, não tenha dúvida. Mas aqui eu vou trazer situações do nosso dia a dia, que aí eu acho que é legal, que dá para a gente tangibilizar o que que é possível da gente fazer, ou muitas vezes
como que a gente se comporta mediante a essa lei de amor, justiça e caridade. Primeiro eu vou falar da lei de justiça. E aqui, não sei se vocês conhecem esse mágico? Essa dupla de mágicos? Então, eles foram mágicos extremamente famosos. Extremamente famosos. Eles tinham uma apresentação, tanto que um hotel em Las Vegas fez um contrato vitalício com eles, porque eles eram, assim, audiência comprovada, audiência certa, porque eram mágicos ilusionistas, é Siegfried e Roy. E eles tinham o tigre chamado Manticore. Eles pegaram esse tigre quando eu era bebezinho, nenê. E foram treinando esse tigre e eles sempre faziam apresentações. Eles eram ovacionados em Las Vegas, eles eram ovacionados em todas as apresentações que eles faziam. Então, eles faziam lá as apresentações e tinha um ponto alto desse show que o Roy, que é o moreno, contracenava, tanto que o tigre daqui do lado dele, né? Contracenava com o Manticore, né? Um belo dia, que foi no ano de 2003, o Siegfried e o Roy fizeram lá a apresentação, e aí abriram-se a jaula, e essa jaula saiu o Manticore, um tigre imenso, gigante. E ele começou a contracenar para fazer a apresentação do número dele. Daqui a pouco o tigre olha para ele e ataca o Roy. Ele olha e todo mundo fica. No primeiro momento, as pessoas estavam achando que fazia parte do show, né? Porque ele olhou e aí o Roy olhou, pegou o microfone e começou, deu assim no focinho dele. E ele não estava atendendo. E todo mundo pensando que fazia parte. E daqui a pouco ele viu que aí as pessoas começaram a identificar que aquilo não era brincadeira, que ele começou a bater forte. Aí chegou uma hora que o Manticore, ele pegou ele por aqui e ele desfaleceu. Ele ficou parecendo, sabe, um boneco na boca desse. E aí o que o Manticore fez? Pegou ele por aqui e levou ele pro assim, pronto. Foi sangue para todo quanto é lado, porque ele machucou, imagina, garra, né? E aí todo mundo ficou assim, extasiado, aí parou, levou um tempo, o Siegfried, que é esse loiro, chegou e falou assim: olha, o espetáculo está cancelado. E todo mundo entendeu que aquilo foi realmente um ataque. E aí, quando ele chegou no hospital, e todo mundo começou assim: gente, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Porque assim, eles faziam isso há 20 anos. Esse tigre nunca tinha atacado. E aí eles começaram a pensar o que poderia ter sido. Então, a primeira coisa, a única coisa que o Roy conseguiu falar na ambulância indo para o hospital, falou: não matem o tigre. Porque numa situação como essa, a gente sabe que ele ia ser sacrificado. E aí começaram a pensar: bom, o que pode ter sido? Uma das coisas que pode ter acontecido é que a concorrência, as suscitações, tá? A concorrência pode ter colocado um feromona na comida do tigre, e aí excitou ele demais, e ele viu o Roy como um ataque. Talvez alguma substância química, né, que é o feromona que dá isso, então, assim, então ele atacou. Aí foram lá investigar, não foi isso. Então pode ter sido que o Roy judiava desse bicho, e hoje ele fala assim: agora a sua batata vai assar, meu filho, vai ser a vingança do tigre branco. Mas, durante 20 anos, polícia lá investigando, não. E aí ele falou assim: bom, a gente não está achando, vai ter que sacrificar esse tigre. O Roy falava, ele não conseguia falar, ele só falava assim: não matem o tigre. Suscitou-se até que tinha naquele dia da apresentação uma senhora bem na frente, com o cabelo parecendo um capacete dourado. As pessoas que falaram. E que isso
O tigre pode ter visto, ficou com medo, assustou e atacou o Roy. Eu achei um pouco descabido, né, mas de qualquer maneira, se vocês forem numa apresentação, não vai de capacete dourado, né, just in case. Muito bem, passado um bom tempo, que ninguém sabia o que era, o Roy conseguiu se recuperar. E aí veio o tigre, ficou enjaulado, ficou enclausurado, ele não recebia, não podia ficar perto de ninguém, e ele muito nervoso, muito nervoso, muito nervoso, mas ele ficou lá enclausuradinho. Quando o Roy conseguiu falar, antes disso, veio um laudo médico. O laudo médico colocou o seguinte: Roy, no momento da apresentação, estava tendo um AVC. O tigre, porque vocês sabem que os animais, quem não assistiu o filme Caramelo tem que assistir. Obrigatório, tá? E vocês vão entender por que eu estou falando do caramelo. O tigre percebeu que seu amigo de 20 anos estava tendo algum problema. O que o animal faz com a cria quando ele precisa tirar a cria do lugar? O que ele faz? Ele pega a cria onde? Pela boca. E qual é o órgão que ele pega? No pescoço. Ele foi lá, pegou o Roy pelo pescoço, porque é a cria dele. E aquela pegada foi o suficiente para ajudar o Roy a não ter uma hemorragia total no cérebro dele, que ele pudesse morrer. Tá bom para você? O que eu quero dizer? Tinha cara de ataque, tinha cheiro de ataque, tinha todas as características de ataque, e era um resgate. E essa é a nossa justiça. O que a gente queria fazer com o tigre? Matar o tigre. Porque a gente só tem parte da história. E a gente toma essa parte da história como verdadeira. Então, todas as vezes que acontece algo na nossa vida, nem sempre, gente, pode ter cara de ataque, cheiro de ataque, jeito de ataque. Mas tenha certeza que pode ser um resgate. Porque essa justiça é a justiça divina. E quando eu falei que Jesus deu um roteiro para a gente, as bem-aventuranças, ela vem como nosso modelo e guia. E quando eu olho essa história do Roy e do Manticore, eu consigo plugar nessas duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Os que buscam sinceramente o bem, a verdade, a retidão. Que sente sede de justiça divina e trabalha pela própria reforma e pela melhoria do mundo. Então, assim, o Roy falou, não mata, porque de alguma maneira ele sabia que ele estava sendo ajudado do que atacado. E muitas vezes a gente até ataca aqueles que estão querendo nos ajudar. Então essa é a bem-aventurança, é esperar a gente ver toda a figura, todo o quadro. Não é uma percepção. A sua percepção pode ser verdadeira. Jamais vou questionar a percepção de alguém, mas é legal a gente ver mais de uma. Porque o teu ângulo você está vendo. Tem uma coisa que eu acho tão bonitinho, é um casal, o marido coloca uma folha, a mulher está do lado da mesa e ele está do outro lado. E ele escreve o número 9, que para ele é um 6 e para ela é um 9. E aí ele pergunta, que número que você está vendo? 9. Não, aqui é um 6. Não, é um 9. Agora então muda. Ah, ela mudou. Ah, vou mudar de opinião, agora é o 6. Ah, mas eu também vou, porque agora é o 9. E é isso. Às vezes a gente precisa enxergar o 9 do outro lado da mesa, ou o 6 do outro lado da mesa. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que permanecem fiéis ao bem, mesmo diante das provações. Suporta com calma aquilo que você não entende no momento. Há uma explicação e que talvez essa explicação a gente não consiga alcançar aqui. Então você precisa esperar. E nós queremos tudo na hora. Só que nós esquecemos que nós temos uma imortalidade da alma. E que aqui é a nossa escola.
e que talvez o projeto que nós tenhamos a que executar, esse projeto é tão grandioso que talvez a gente vai ter que executar por partes. Então não dá para a gente ver o todo. Então, muitas vezes, a gente precisa saber esperar com resignação. E aqui tem um roteiro de Jesus falando isso. Vamos falar agora lei de amor. Não sei se vocês lembram, em 2016, novembro de 2016, houve um acidente trágico que foi um avião que matou um time de futebol inteiro, que foi do o Chapecoense, né? Isso. Eles morreram. E aí, essa senhora, que é a Ilaildes, desculpe, Padilha, é a mãe do goleiro que estava lá, e ele era o ídolo, né, então a gente sabe que existem algumas pessoas que são ícones, né, dos times, e o Danilo era o cara mais queridinho ali, da torcida do Chapecoense. E quando houve isso, acho que esse avião caiu em Curitiba, se não me engano, no Paraná, não? Eu não lembro, ele estava chegando, né? Ah, exatamente isso, que eles estavam esperando chegar, mesmo porque ela fala isso. Isso, e ele faltou gasolina, não combustível, ele faltou o combustível, sei lá, vou chutar aqui, tá? Era uma coisa muito, e aí caiu e acabou. E essa senhora estava dizendo assim, esse homem é um repórter da Globo que entrevista ela, e falou assim, como é que a senhora está se sentindo? Eu falei assim, olha, um coração muito partido, e ela estava com uma dor, né, o filho que ontem saiu sorrindo, dizendo que ia fazer um jogo maravilhoso, estava todo mundo feliz. E ela falou assim: olha, eu estou angustiada porque não conseguimos ainda trazer o corpo para cá, então está todo mundo esperando. E esse repórter estava entrevistando ela, dizendo: olha, tá todo mundo esperando, eu não sei o que falar. E daqui a pouco ela vira e fala assim como eu estou sentindo essa dor, eu sei que você também deve estar sentindo essa dor, porque eu sei que nesse avião também tinha imprensa. Então, vem aqui, me dá um abraço. Eu quero te dar um abraço representando a todos que vocês perderam na imprensa. Uma mãe dilacerada, porque tinha acabado de perder seu filho de uma forma trágica. Ela conseguiu enxergar de uma forma benevolente e ser solidária com aquele outro que nem era filho, né, porque era colegas. E ela deixou um pouquinho aquela dor de lado e deu esse abraço. E aqui é o abraço e ela consolando esse homem. E sabe que foi muito legal, que depois eu fui fazendo essa palestra, eu fui ver como é que ela está hoje. E tem uma frase dela que eu achei muito bacana. Ela falou assim: graças a esse abraço, que eu tive um acolhimento que eu não imaginei que eu fosse capaz de ter durante toda a minha vida até hoje. São quase 10 anos que se passaram. Isso é o ato de amor. Então, assim, aquela lição de amor, quando eu olho o Chico é todo amor. Eu não sei se eu consigo ser igual ao Chico. Eu vou tentar, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque ele é todo amor. Mas essa senhora aqui está mais perto de mim. E ela conseguiu fazer isso. No momento da mais alta dor. Então é possível a gente chegar nessa lei de amor. E quais são as bem-aventuranças que norteiam isso? Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Os compassivos perdoam e acolhem, mesmo diante a sua dor. A caridade e o perdão são bases da lei do amor. Bem-aventurados são os puros de coração, porque verão a Deus. Os que cultivam a sinceridade e pureza do sentimento, porque aquilo foi genuíno. Ela se entregou de uma forma genuína e por isso que ela recebeu de uma forma abundante. Coração limpo é aquele que vibra em sintonia com o bem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque sofrem com resignação e fé. Ela não estava estrubichando no chão, ela não estava, meu Deus, por que você fez isso comigo? Me revoltou. Não, não houve isso dela. Estava sofrendo? Claro que estava. E muito, e muito. É a perda do algo mais especial que a gente conseguiu produzir aqui na vida, que é um filho, né?
Então, assim, mas mesmo diante dessa dor, ela conseguiu enxergar o outro. Acho que esse é o recado. A dor é um instrumento de aprendizado e purificação. E aí a gente vai falar da lei de caridade. Aí eu vou trazer 2 personagens bem interessantes, quase artistas. Aquela coisiquinha pequenininha que tá ali atrás é minha mãe. Olha lá, a bonitinha. E aqui, mames, eu e a familhinha fomos passear em 2021, lá em West Palm Beach, tem lá aquele mall, aquele outlet, nós fomos lá passear, parará, parará. E minha mãe tinha recém ido ao médico e ele tinha feito uma alteração no medicamento dela que precisava fazer essa alteração. Aí tá bom, e minha mãe: "Mãe, vamos?" Ela: "Não, filha, vamos." Vai ela lá com o carrinho dela, que a gente fala que é a motoca dela, e ela vai toda bonitinha. E eu sempre preocupada para que ela não possa andar muito, porque realmente ela não tem tanta mobilidade. Eu falei assim: "Bom, agora é hora da gente comer, tá bom?" "Tá bom." Sentamos para comer. Ela virou para mim e falou assim: "Eu não vou lá pedir a comida, você pode ir lá pedir?" "Claro, peço." "Você quer beber alguma coisa?" "Quero uma água." Comprei, a gente está sentado lá na pracinha de alimentação. Aí minha mãe me olha e fala assim: "Me dá um pouco de água." Eu dei a água. Quando ela vai começar a tomar água, a água cai e ela cai do outro lado. Quando eu olho, eu falo para o meu marido: "Querido, chama a ambulância." Meu marido, ele é um gentleman. Ele foi nas mesas e fazia assim: "Chama a ambulância para mim, por favor." Não, fofo. Ele: "A minha sogra está passando mal, você chama a ambulância?" Quando eu olhei aquilo, imagina essa pessoa que vos falam, grita: "Ai, e minha filha começa a chorar e a gente começa: "Pelo amor de Deus, me ajuda." Eu falava em inglês, em português, em japonês, em javanês, que nome que fosse dar, eu: "Mãe", e minha mãe caída, né. E aí começam a chegar as pessoas e a gente começa a perguntar se tem alguém que possa ajudar, né, porque eu não sabia que estava tendo que ela podia estar tendo um ataque do coração, ela podia estar tendo um AVC, a gente não sabia o que estava acontecendo. E ela estava desmaiada. E aí veio um médico e falou: "Deixa eu olhar os sinais vitais", enquanto estavam chamando a ambulância. E aí veio 2 pessoas que eram enfermeiros, eu acredito. E minha mãe não voltava, falou assim: "Olha, você precisa fazer, tal coisa, vamos ver o que que é." Aí esses 2 enfermeiros chegaram e virou para mim e falou assim: "Olha, esse cara aqui, ele já salvou muitas vidas, entendeu? Deixa sua mãe com ele vai levar sua mãe daqui e vai ficar tudo bem." E o médico, ele falou assim: "Minha senhora, não faça isso. Não tire a sua mãe da onde eu sou médico, mas eu sou enfermeiro." E aí eles começaram a discutir e eu estava ali, registro divino. Do nada, ai, toda vez que me fala me emociona. Do nada, aparece um homem, quietinho. Ele olhou para minha mãe, ele veio agachadinho, pegou uma cadeira, colocou os pés da minha mãe na cadeira, olhou para ela, ela subiu, minha mãe começou a voltar. Ele só olhou para mim, fez assim e foi embora. Enquanto o outro queria sacudir minha mãe, dançar um padedê, sei lá o que que ele ia fazer com a minha mãe. Ele só levantou os pés da minha mãe, a minha mãe já começou a voltar um pouco mais. Nessa hora os paramédicos chegaram, foi o tempo que os paramédicos chegaram, ela foi para o hospital, mas aquilo foi o suficiente. E aquilo eu tive uma aula do que é caridade. Caridade não tem alarde. Caridade é você chegar, fazer aquilo que você sabe fazer e não pedir aplauso. Caridade é você chegar na justa medida, independente de quem quer que seja. Ele foi lá, ele pegou os pés da minha mãe, colocou, pegou a cadeira, não avisou ninguém e foi embora da mesma forma de como ele chegou até hoje. Eu acho que ele foi um anjo.
E foi, de fato, né. E é isso. E quantas vezes a gente faz a caridade de uma forma diferente, que agora eu vou contar uma outra história para vocês, da Santa Arcanjo, que alguns já conhecem aqui, mas eu sempre vou contar essa história, porque para mim é bom, para eu lembrar que eu posso fazer diferente, tá? Também tem a ver com caridade. Há algumas semanas atrás, estava com meu carro, esperando uma vaga no estacionamento, eis que uma pessoa bate na minha traseira. Bateu, não foi nada muito grande, mas bateu na minha traseira, e aí ele continuou, porque ele não me viu. E aí eu buzinei, aí ele viu, eu saí do meu carro, aí eu olhei, ele saiu do carro, ele olhou para mim e falou: "Desculpa, eu não te vi, me desculpa". E ele estava assim, você vê que o cara estava chateado, né. E aí eu olhei, tirou a tinta do meu carro, e ele falou assim: "Olha, eu não tô tendo um bom dia e eu peço desculpas, eu não sei o que te falar". Aí eu falei assim: "Vem aqui me dar um abraço". Ele: "Você tem certeza?". "Sim, tenho". Dei um abraço nele bem apertadinho, aí eu peguei e falei assim: "Vai embora, pode deixar que eu, mas não se preocupe, isso daqui eu consigo arrumar". E ele: "Obrigado". E ele foi embora. Até aí tudo bonitinho, né. Eu estava indo cortar meu cabelo. Aí sentei, fui cortar meu cabelo, aí falei para o "Mas você acredita que bateram no meu carro?". "Bateram?". "É, pô, tá aqui agora acontecendo". Aí eu falei: "O que que você fez?". "Ah", eu falei pra ele: "Vem aqui me dar um abraço". "Mentira que você fez isso". "Ah, eu fiz". Dei um abraço nele, ele foi embora. "Pô, Sandra, que legal que você fez isso". "É, ah", né. Aí eu fui almoçar, no restaurante que eu conheço todas as pessoas do restaurante. "Oi, tudo bem? Deixa eu te contar uma coisa, sabe o que aconteceu? Bateram no meu carro". "Mentira, sério, sério? Sabe o que eu fiz?". Dei um abraço. "Sandra, você deu um abraço?". "Ah, dei um abraço nele, imagina, sou boazinha". "Tá bom". Aí cheguei no meu trabalho, tô lá bonitinha, sentadinha, chegou a menina que trabalha comigo, aí ela, estamos conversando, "Ah, deixa eu te contar uma coisa, você acredita que bateram no meu carro? Bateram no seu carro, bateram, aconteceu assim, assim, assim". Sabe o que eu fiz? Eu dei um abraço nele, um abraço bem apertado. Aí ela vira para mim e fala assim: "Ai, também vou contar para você uma história para mostrar o como eu sou linda por dentro". Nossa, quando ela falou isso, sabe aquele vulcãozinho dentro da gente, que vira no Saci Pererê de vez em quando, para fazer maldade? E eu falei assim: "Como ela ousa falar para mim que eu sou linda? Ninguém é lindo por dentro. A gente tá", eu discuti comigo mesma, "a gente tá em evolução, como é que ela fala? Ninguém é lindo por dentro". Ela contou uma história lá e aquilo ficou me incomodando, aquilo ficou me incomodando, aquilo ficou me incomodando. Aí lembrei uma frase que o Andrei fala, né: "Se bateu, doeu, toma que é seu". Tudo bem, então preciso entender o que que é isso. Nesse mesmo dia eu fui fazer evangelho. E no evangelho caiu assim, palavra de vida eterna, nossa cruz. E aí ele fala que nós temos 2 tipos de cruzes. A cruz, que enquanto a gente está aqui, que a gente entende que é o vizinho difícil, o chefe terrível, o marido que não sei o quê, o filho, enfim, que são essas pessoas que são as nossas cruzes, né. Mas que a verdadeira cruz, ela acontece quando a gente vai para o lado de lá, que quando a gente identifica a nossa cruz do egoísmo, a nossa cruz do orgulho e a nossa cruz da vaidade. Quando eu olhei, sabe o cone da vergonha? Entrou. Então, assim, o ato foi genuíno, naquele momento, eu de fato, eu dei o abraço, porque eu vi que o cara realmente, ele precisava muito mais de um abraço do que qualquer outra coisa. Até aí, ok, mas o que eu fiz disso? Todo o linda por dentro, que é isso, que eu queria que as pessoas falassem pra mim que eu era linda por dentro. E por que que eu tô contando isso pra vocês?
porque eu fico feliz comigo hoje de uma forma muito verdadeira, de conseguir olhar para isso como um aprendizado. Não sei se eu vou fazer outras vezes, possivelmente eu vou fazer, mas pelo menos naquele momento eu consegui absorver esse pequeno aprendizado, essa pequena liçãozinha. E eu acho que é isso. Então aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão os reinos dos céus. Então, a humildade, exercer a humildade de uma maneira genuína, a simplicidade, o desapego do orgulho. Humildade é o primeiro passo para o progresso espiritual. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pacíficos, brandos, que não recorre à violência, mas à mansuetude, que foi esse moço que chegou e só organizou a minha mãe o suficiente para ela voltar a ter um pouco mais da consciência que ela tinha perdido. E a força moral que dominará o mundo regenerado. E, gente, esse era o meu recado. Meu recado para a gente olhar que essa é a nossa afinação. Jesus, sendo o nosso modelo e guia, oferece à humanidade a nota eterna do amor. As bem-aventuranças estão aí para que a gente possa seguir esse caminho. E que cada coração aprenda a se afinar com ele, para que o concerto da vida se transforme em sinfonia de luz. Obrigada, gente.